Bom, pessoal, boa noite. Sou eu aqui, vivo. Ontem, agora não lembro, andei conversando com a Mari, acho que é ontem, e ela estava com algumas dúvidas relacionadas a atividades. Então, quando ela manda atividade, aparece lá que ela volta a ficar atribuída, como se o aluno não tivesse feito, tá? Então, eu tenho algumas dicas, digamos, de configuração aí para acabar com esse tipo de coisa, né? Para que funcione corretamente e para vocês perderem muito menos tempo depois na hora de fechar as notas, tá? Para isso, eu vou abrir minha tela para apresentar ali para vocês e vou estar trabalhando aqui em três configurações, tá? São em três lugares diferentes. Uma configuração na turma, a configuração da atividade e a configuração do formulário. Então, se a gente não configurar os três, a gente não consegue ter a planilha depois com as notas dos alunos, tudo certinho, e acaba dando esse tipo de confusão, tá? Então, eu vou compartilhar aqui e vamos às diquinhas. Bom, primeiro, então, vocês têm aí minha aba, né, com as atividades, certo? Com as turmas. Eu vou trabalhar, então, com o nono B, ok? Entrei. Primeira coisa que vocês têm que configurar, pessoal, é aqui na turma, tá? Então, você entra lá na turma, aqui em cima, nessa engrenagem, vocês vão entrar lá, vai aparecer configurações da turma. Essa primeira parte, vocês não mexem, que isso daqui foi a SED quando criou, né? Ela colocou lá, então, a turma tal e o número da sala, tá? Então, isso aí vocês não vão mexer. Vocês vão mexer aqui embaixo, tá? Nessa última configuração que vai ter aqui. Então, vocês observem, avaliação, cálculo das notas, tá? Normalmente não, ele vem sem nota final. Ou seja, ele não faz o cálculo da nota final, não faz o cálculo das notas finais por turno. Para fazer isso, você tem que vir aqui e vir em alterar. Vocês têm duas opções: total de pontos ou ponderada por categoria. Total de pontos, ele vai fazer uma média, é o que eu estou usando, tá? Como que vai funcionar esse total de pontos? Então, digamos, você tem 10 atividades, cada uma valendo 10 pontos. Ele vai somar os total dos pontos da atividade, no caso daria 100, e vai somar o total das notas, né, que o aluno tirou. E daí vai te dar isso daí em porcentagem. Quanto que ele tem, quantos por cento ele tem lá de aproveitamento? 30, 40, 50, 60, 100%, né? Se ele acertou todas as questões e assim por diante. Então, conforme o número de atividades, o número de atividades que o aluno fez, ele vai ter um percentual lá de aproveitamento, que seria a nota. Ponderada por categoria. Esse ponderada por categoria, digamos assim, você quer fazer lá duas avaliações com pesos diferentes, né? Então, você quer pegar a metade, digamos, dessas 10 atividades, certo? Você pega 5 atividades, coloca lá dentro de uma categoria chamada avaliação 1. E daí lá você vai colocar o peso dela, peso 30, por exemplo, né? E coloca uma outra categoria, que é a categoria avaliação 2, peso 70. E daí você divide, né, as 10 questões, 5 em cada uma das categorias. E ele vai te dar o percentual ali, a média ponderada dentro de cada uma dessas avaliações. Então, vai somar todos os alunos, só que ele vai calcular ali para você já
vai fazer essa ponderação. Beleza? Então, seria isso. Bom, mas então, o que você tem que fazer aqui? Ou colocar total de pontos, ou ponderada por categoria. Ponderada por categoria, você vai ter que criar categoria. Eu estou usando, sem criação de categoria nenhuma, total de pontos, né? Por que isso, pessoal? Porque depois, no final, ele vai me dar uma planilha, eu posso gerar uma planilha, onde ele me dá o total da nota do aluno, sem eu precisar estar me matando, fazendo cálculo, somando, dividindo e assim por diante, tá? Então, por isso que eu estou ensinando isso aqui para vocês, certo? Beleza? Então, tá. Então, essa aqui é a primeira configuração. Então, a gente veio aqui, alterou, vai vir sem nota, você vai colocar lá total ou ponderado, conforme a situação de vocês, e salvar. Ah, voltar lá. Eu vou voltar porque eu fiz o seguinte. Aqui esqueci. Mostrar a nota final para os alunos. Então, você quer que no final os alunos tenham acesso a essa nota, vejam quanto que eles tiraram aqui. Se quiser, você aperta, né, mostrar nota. Se não, você deixa sem. No meu caso, eu vou colocar mostrar nota final para eles. Salvei. Esse é o primeiro passo, então, que a gente tem que fazer. Entrar na turma e configurar ela para aceitar, para fazer o fechamento, para a gente fazer as notas, tá? Depois disso, pessoal, eu vou ter que vir aqui em atividade. E aí, eu vou ter que entrar em cada uma das atividades e fazer essa configuração que eu vou fazer aqui só na 17 para mostrar para vocês, tá? Então, eu vou entrar aqui, ó, tá vendo aqui do lado, 3 pontinhos, aula 17, 3 pontinhos. Editar, certo? Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, tem aqui importação de notas. Vocês vão ter que clicar marcando aqui importar notas. Por quê? Essa importação de notas é o que vai fazer com que você não tenha que estar digitando nota de aluno, tá? A hora que se configurar a atividade, ele automaticamente vai pegar essas notas da atividade e vai importar para a planilha e para os alunos, tá? Vocês já vão entender isso daqui já já, tá? Então, vim aqui importar notas, beleza? Agora, veja o que vai acontecer quando eu coloco aqui importar notas. Estão vendo aqui, configurei importar notas, certo? Salvei. Agora eu vou entrar na atividade, porque o outro passo é configurar o formulário. Então, vou ver a atividade, certo? Olha o que acontece. Ele apareceu para mim aqui, essa caixinha. Se eu não vou lá e não marco aquela opção de importar notas, ele não aparece para mim esse botãozinho de importação de notas, tá? E aí, pessoal, ele vai ficar desse jeito aqui, você vai ter que vir aqui um por um, colocar notinha por notinha aqui nos alunos. E não é isso que a gente quer que o sistema trabalhe para a gente, ou seja, eu quero que a nota venha parar aqui sem eu ter que ficar digitando, tá bom? Bom, então, estão vendo aqui como é que está, né? Estão vendo os atribuídos, beleza? Então, vejam que aqui a gente tem duas categorias, entregues e atribuídos, ou seja, atribuídos são aqueles que não me mandaram ainda a atividade. Eles estão com a atividade lá, eles não fizeram e não enviaram para mim. Os entregues são aqueles que enviaram, estão esperando a correção para saber quanto que eles tiraram de nota. Tá bom? Então, beleza. Vamos continuar. Depois disso, eu tenho que vir aqui no formulário propriamente dito, que é onde a gente faz a correção e assim por diante. Então, vamos entrar lá no formulário, certo? Ainda não está aparecendo o formulário para vocês, porque eu vou alterar aqui.
Vou apresentar o formulário, só um pouquinho. Tá aqui o formulário, tá? Estão vendo o formulário aqui? Ver respostas anteriores, retornar a coleta. Bom, o que está acontecendo aqui? Eu tinha pedido para ele cancelar o recebimento. Então, vamos lá em retornar a coleta. Vamos configurar aqui, então, o formulário, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer no formulário é configurar ele, tá? Por quê? Porque senão eu não consigo mexer nas questões. Então, a primeira coisa, eu tenho que vir aqui, só um pouquinho, que agora eu tenho que, de novo, apresentar para vocês lá a guia. Só um pouquinho. Tá aqui. Então, a primeira coisa que eu faço aqui no formulário, né? Eu venho aqui em configurações e eu tenho que arrumar se essas configurações estão certas. Então, a primeira coisa, você entrou lá em configurações, ele vai aparecer o geral. Apareceu o geral, pessoal. Primeira coisa, tem que estar clicado esse botãozinho aqui, coleta de endereços de e-mail, tá? Por quê? Esse aqui, coleta de endereço de e-mail, ele vai poupar uma série de confusões e dor de cabeça, tá? Como assim? Vocês, eu não sei se com vocês aconteceu, mas eu acho que sim, que eu vi a Márcia, se eu não me engano, falando sobre isso com os alunos. Então, se eu não coloco coleta de e-mail, do endereço de e-mail, o aluno entra e ele aparece lá na atividade, no formulário, como aluno 1, 2, 3, os alunos vão entrando, vão fazendo, eles vão aparecendo, o aluno 1, 2, 3, 4, e ele não faz a coleta do nome do aluno, tá? Então ele aparece lá os alunos enviados, né, que eles enviaram a atividade, você corrige ela, ela aparece para você lá, você corrige, só que na hora de devolver para o aluno, e na hora de você importar a nota lá para o aluno, ele não vai, ele não aparece. Por quê? Imagine que você tem uma turma com 30 alunos e 5 deles entregaram as provas sem o nome e o número. O que vai acontecer? Né? Lá na sala de aula, ainda você pode perguntar um por um lá de quem que é a prova. E aqui, como é que você vai fazer para saber de quem que é a prova? Sem ter a letra dele, sendo que é digitado. Então, não tem como. Então, acontece aquela confusão. Daí, o aluno está sem nota. Ah, professor, mas eu fiz, estou sem nota. Está sem nota porque você não esperou a configuração e acabou fazendo sem ter a coleta ali de e-mail ou o nome, tá? Por isso que é importante. Outra, recibo de resposta. Eu sempre coloco, né, esta alternativa. O recibo de resposta, pessoal, é o seguinte, é aquela coisa. O aluno entrou, ele clicou lá em enviar, fez a atividade e enviou. Quando você coloca sempre ele apertou o botãozinho, enviou, já aparece a mensagem para ele, já aparece o recibo. Sua atividade foi enviada com sucesso. Então, ele já sabe que enviou. Se você deixar em branco ou, né, marcar o de cima, só se ele solicitar. Se ele não solicitar, você não vai ter. Se você deixar em branco, ele não sabe. Né? Não vai aparecer para ele se ele conseguiu enviar, se ele não conseguiu enviar, se você recebeu ou não recebeu. Tá? Então é bom a gente marcar aqui recibo de resposta e sempre. Isso aqui é outra coisa importante. Ela vai acontecer mais ou menos como a coleta do
e-mail, tá? Então, restringir os formulários da SED, que ou seja, os formulários com @escola. Por quê? Assim como o aluno sem a coleta de e-mail, quando eu permito que ele entre com outro e-mail que não o da SED, né, que não seja o @escola, ele vai fazer o seguinte: ele faz a atividade, manda, aparece para você, você corrige, chega na hora de você transferir a pontuação, ou seja, a nota dele, vai aparecer em branco. Por que que vai aparecer em branco? Porque este indivíduo, né, com o Gmail, por exemplo, ou o Hotmail, ele não está cadastrado dentro da turma. Só estão cadastrados aqueles alunos que estão com @escola. Então ele chega lá, manda e-mail. Você corrige a hora de você devolver a nota, de passar a nota, de importar a nota, de mandar para o aluno, o que que acontece? Ele, opa, mas espera aí, cadê o João @escola aqui? Não tem. Então eu desconheço, né? É o Gasparzinho. Limitar a uma resposta. Isso aqui também é importante, pessoal. Por quê? É aqui que está o pulo do gato para aquela questão do, eu devolvi, mas aparece como atribuído de novo, tá? Por que está aparecendo como atribuído? Porque você devolveu aquele formulário, ele faz, hora que ele entra para fazer novamente, ele está abrindo um outro formulário, ou seja, como você tivesse dado uma folha da prova 1 para ele, e depois se deu uma outra folha com a mesma prova 1. Ele ficou com duas provas 1. Aí você vai lá, esqueceu, e ele esqueceu o que fez, você vai lá e dá outra prova para ele. Fica com 3 provas 1, tá? E aí o que acontece? Você corrige uma, daí você olha e fala, pô, mas o cara tem de novo aqui, corrige a outra, vai corrigir as 3. Qual delas ele fez antes? Né? Não sei. Então, para que isso não aconteça, você sempre tem que limitar a uma resposta por atividade, tá? Então, quando o aluno chega lá, entrega para vocês, e vocês não marcam, vai aparecer lá. Quando você devolve para ele, ele vai refazer abrindo um outro formulário, ou seja, ele está pegando uma outra folha para fazer a mesma prova, certo? Então, por isso você vai limitar a uma. Só que para isso funcionar, você automaticamente tem que vir aqui neste outro quadrinho e marcar editar após envio. Por quê? Você limitou a uma resposta, certo? Pois bem, ou seja, ele fez uma vez, você corrigiu e devolveu. Ele vai conseguir entrar de novo só se você permitir que após o seu envio, ou seja, eu devolvi para ele, ele pode editar. Se ele não puder editar, se tiver desmarcado essa caixa aqui, vai aparecer aquela mensaginha lá que ele vai mandar a mensagem para você falar assim: professor, eu estou tentando entrar e não consigo. Ele diz aqui que só com a permissão do dono do formulário. Né? Por que acontece isso? Porque você limitou, mas você não está deixando ele reeditar, certo? Então, isso daqui é importante marcar também. Ver gráficos sumários e respostas de texto. Isso aqui é algo que, para mim, interessa, vocês, eu não sei. Então, isso ali é opcional. Não vai interferir. Apresentação. Eu sempre coloco aqui, pessoal, mostrar barra de progresso, que daí parece se ele está na página 1, na página 2, como é que está o progresso dele na atividade. E o último, mais importante, é vocês sempre deixarem marcados aqui, criar teste. Por que isso? Quando você não vem aqui e não marca criar testes, este formulário não vai admitir que você configure as questões e os pontos das questões. Ele não permite você abrir ele para colocar pontuação. Então você tem que vir aqui e acrescentar criar testes.
Outra coisa importante é isso aqui. Tá vendo aqui imediatamente após o envio? Isso quer dizer o quê? Que ele vai enviar, a partir do momento que o aluno clicou no botãozinho enviar, automaticamente já aparece para ele a nota. Só tem um problema. Nós temos várias questões, quer dizer, vocês eu não sei, no meu eu tenho. Muitas das atividades dos formulários, eles vêm com questões dissertativas, que eu tenho que corrigir manualmente. E aí, ele vai pegar e vai enviar, se for um formulário que tenha só questão dissertativa, ele vai enviar imediatamente para o nosso aluno, porque eu não corrigi, não deu tempo, né? A nota zero. Mas ele não tirou zero. É que eu não corrigi as questões. Então, sempre clicar em posterior, tá? A revisão. Então, primeiro eu vou fazer a revisão, corrigir aquilo que é dissertativo, e daí eu libero, certo? Não é o sistema que vai liberar. Isso aqui é optativo, pessoal, eu coloco porque eu quero que eles vejam qual que é, se a resposta que eles colocaram está errada, se está certa, e o valor, tá? Isso aqui não interessa muito. E salvei, beleza? Tá salvando, pessoal, certo? Terminando de salvar, agora eu posso mexer no formulário, ele vai permitir que eu mexa nesse formulário. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, que eu gosto de fazer, é sempre colocar, pedir para ele colocar o nome dele completo. Então, vamos lá. Dois pontinhos. Obrigatório, ele tem que responder. Eu gosto que coloquem a turma também, então eu vou vir aqui, lista suspensa e turma, dois pontos, A e B, e obrigatório também, certo? Depois disso aqui, eu gosto de separar, fazer uma nova seção onde vão estar as questões. Questões. Ok? Tá aí. Bom, agora ele vai permitir que eu mexa nas questões. Por quê? Porque eu fui na configuração e criei um teste. Então, eu vou entrar na questão. Eu clico em cima dela, ela vai me abrir. Vejo que não tem a resposta ainda. Não foi o formulário que é onde eles colocaram a resposta, mas eu vou colocar. Eu venho aqui em chave de resposta. Clico. Opa, já está aqui. Nova York, Londres e Tóquio. Beleza? Esta é a resposta da pergunta. Já coloquei. Ah, o aluno vai ver isso? Lógico que não. Isso aqui é o teu gabarito, né? E você vai colocar aqui a quantidade de pontos que você quer nessa questão. Aí fica a critério. Eu sempre coloco 5, porque nas dissertativas eu tenho opção de dar de 0 a 5 pontos naquela questão. Terminei? Ainda não. Eu quero colocar um feedback aqui. Então, eu vou colocar lá. Se ele errou, eu vou pedir para que ele, né, favor corrigir a questão. E se ele acertou? Vou colocar lá, parabéns. Vai aparecer para ele? Vai aparecer para ele. Quando? Quando ele entrar. Quando eu terminar de corrigir e enviar para ele, vai aparecer essa mensagem. Vou lá na segunda questão. Opa, esqueci. Tem que concluir, né? Então, olha aqui os feedbacks. Se ele acertar, se ele marcar a letra D, vai aparecer essa resposta para ele. Se ele colocar qualquer outra letra que não seja D, vai aparecer, por favor, corrigir a questão. Beleza? Salvei. E vou colocar obrigatório, porque ele tem que fazer essa questão, é obrigatório ele fazer. Cliquei em cima da segunda questão, vou lá em chave de resposta, letra C. Quanto que vale essa questão? 5 pontos também. Feedback? Quero. Errado, quando é incorreto, favor corrigir a questão.
E se não for incorreta, for correta, parabéns. Pessoal, desculpe os erros aí, que já está meio tarde, já são 10 horas e eu estou bem cansado. Sabe como é que é, né? Salvei, vou lá em concluir e obrigatório. Eu quero que o aluno faça essa questão. Ele tem que fazer. Se ele não fizer, ele não consegue fechar. Beleza? Beleza. Finalizei, pessoal, tá? Então, tá aqui. Finalizei a configuração. Agora, vamos lá à correção. Então, quando a gente corrige, lembra que a gente vai aqui em perguntas, tá? Bom, então, vamos corrigir essa questão. Uma sugestão que eu dou, quando for dissertativa, usem a correção através de perguntas. Por quê? Porque ele aparece a número 1 e aparece todos os indivíduos que escreveram aqui. Então, você vai corrigindo ali na número 1, vai colocando ali, tá? Observe que aqui o aluno, né, no caso, nós temos aqui 4 respostas acertaram. Nós tínhamos quantos? Total de 5 alunos, né, responderam essa atividade. Desses 5 alunos, 4 responderam corretamente. Recebe o quê? Um parabéns. Então, vai aparecer para eles lá a questão, dessa forma aqui, ó, como está aqui, e parabéns. E um errou. Vai aparecer para ele o quê? Desta forma, a letra E, que ele colocou errada, e favor corrigir de novo. E o zerinho, ponto também ele vai ver. Ele vai ver bem do jeito que está aqui, tá? Então, isso aqui é interessante. Segunda questão, dando uma verificada, também, ó, observem que nós temos 4 alunos que acertaram. Esta é a forma que vai aparecer para ele lá. Ele digitou a letra C, que está certo, 5 pontos e os parabéns. E para um aluno que errou, vai aparecer lá a resposta que ele colocou como errada, favor corrigir a questão e o valor 0. Beleza? Vamos lá. Aqui é interessante. Tá vendo esse liberar pontuação? Então é o seguinte, pessoal. Os alunos que mandaram estão aqui, que fizeram essa questão, e eu vou liberar a pontuação para eles. O que é esse liberar a pontuação? Então, a partir de agora, eu vou mandar para eles, ó, enviar e-mails e liberar. Então, eu vou mandar um e-mail para eles com aquilo que está ali. Deixa eu apagar aqui e voltar. Então, eu vou mandar para eles, no liberar aqui, eu vou mandar o quê? Da forma que aparece aqui, né? Ele vai ver isso daqui lá, vai chegar por e-mail para ele. Então, liberar pontuação. Ok? Venho aqui, nesse caso, vou liberar para um só? Não, vou liberar para todos. Se fosse, se os outros alunos fizerem e mandarem para mim, vai aparecer a lista de todos os nomes. Eu só vou mandar para aqueles que foram os últimos que fizeram a atividade ou para aqueles que corrigiram, certo? No caso aqui, eu vou mandar para todos. Então, são todos aqui. Vou aqui em enviar. Já enviou. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou retornar lá na atividade. Então, aqui está pronto, corrigi, já liberei. Está aqui, ó, pontuações liberado, 21 de maio, às 22h10, ok? E eu posso até fechar. Eu vou fechar isso aqui, pessoal. E daí eu vou lá para a tela da atividade para vocês continuarem, tá? Fechei. Tá aí. Estou compartilhando com vocês a tela. Tá vendo aqui importação? Então, ó, tá aqui como 5 me entregaram. São esses 5. Eles já sabem a nota deles? Eles receberam um e-mail, certo?
Agora eu vou liberar isso aqui, vou devolver para eles. Eles receberam um e-mail avisando lá que eu corrigia, né? E agora eu vou devolver. Por que devolver, pessoal? Se eu não devolver, ele vai aparecer como atribuído, né? Se eu não der nota. Então, quando eu não faço aquele processo de liberar a nota e importar a nota, que é o que a gente vai fazer, se eu não fizer essa importação de nota, quando eu devolvo para eles, eles vão voltar, sabe para onde? Para cá. E daí eles mandam de novo. Vou mandar o quê? Um outro formulário, tá? Ó, observe, eu só tenho aqui atribuídos e os que me entregaram. Agora, observe a importação. Então, eu venho aqui importar notas. Você tem certeza que quer importar as notas da aula de geografia 17, importação de substitutados, beleza, importei. Olha o que aconteceu. Todas as notas, lembra que estava 100 ali? Olha como ele mudou. Então, a Anne, ela tirou o quê? 10 pontos dos 10, ou seja, ela acertou as duas questões. No caso, nós tivemos só o Cauã que errou todas as duas. Agora eu vou entregar para esses alunos. Preste atenção. Então, tá vendo? Só tenho entregues e os atribuídos. Então, vamos lá nos entregues. Vou devolver. O que eu vou fazer? Vou fazer um comentário, né? Parabéns aos alunos que obtiveram os 10 pontos. Os demais, vírgula, favor de fazer. Beleza? Devolvendo. Paulo. Ah, que o Paulo entregou agora. Observe o que aconteceu. Aqueles 5 alunos que tinham feito, olha só, eles já estão aqui com nota. Eles foram lá para baixo, né? Nós temos aqui o Paulo que entregou, fez essa questão, acabou de entregar essa questão, e esses atribuídos, ou seja, não fizeram atividade. Aqui são os que já estão com nota. Agora, o que esses aqui vão fazer? Eles podem refazer a atividade, né? Corrigir, principalmente aqui o Cauã que tirou 0. Então, ele pode chegar a 10. Mas isso só é possível porque naquela configuração da atividade, lembrem que a gente colocou lá que ele só podia fazer uma resposta, mas depois de devolvido, né, de enviado, ou seja, depois que eu envio para ele, ele pode fazer o quê? Reeditar. Por isso que é importante a gente marcar aquilo lá, tá? Beleza? Agora, só mais uma coisinha que eu acho assim legal, que nessa engrenagem, pessoal, vocês podem criar, né, uma planilha aqui com todas as notas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou fazer a criação da planilha, vou clicar aqui, ele vai gerar, eu já vou mostrar lá para vocês. Então, eu clico, cliquei, ele está gerando ainda, pessoal, a planilha, tá? Então, acabou de gerar. Então, eu vou mostrar a planilha que ele gerou.
Gerou a planilha, certo? A planilha ela aparece desta forma aqui. Planilha, o que é importante, né? Que ele já traz para você todas as notas que os alunos tiraram em todas as atividades, tá? Só para não ficar muito longo, aqui você tem a porcentagem que ele tem de que esse aluno tem de acertos. Com relação à planilha, eu só estou mostrando aqui que vocês não precisam trabalhar para o computador, façam ele trabalhar para vocês. Com relação à planilha, se alguém tiver interesse depois, me avise, eu faço um outro tutorialzinho aí, só mostrando para vocês como trabalhar em cima da planilha aqui para poder imprimir, para poder salvar e mandar para os alunos. Beleza? Falou, pessoal. Boa noite. Desculpe aí qualquer coisa que o cansaço tá grande, tá bom? Boa noite a todos. Espero que tenham gostado e que tirem proveito disso.